Oi, oi para todo mundo! Estamos aqui em mais uma aula de Sociologia, né? Espero que vocês estejam bem. Espero que essa nova forma aí de comunicação, de contato, esteja amenizando um pouco a saudade e a falta aí da escola. Mas a gente segura mais um pouquinho que daqui a pouquinho a gente já tá voltando, tá tudo normal, né? Porque normal igual não vai ser. Mas um novo normal, né? Hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre sociologia, de novo, né? Dando continuidade à aula anterior, que nós conversamos sobre. A gente vai relembrar um pouco, né? A gente conversou um pouco sobre grupos sociais, processo de socialização, né? Essas palavras novas, então, que entram no nosso vocabulário, né? Que são conceitos da sociologia, que é uma ciência que busca estar observando, analisando, compreendendo, explicando, né, essa nossa sociedade, as relações sociais, as instituições, organizações, etc, etc, né, como nossa sociedade num todo. E é bastante coisa, né? Então hoje a gente vai continuar esse assunto, só que a gente vai focar hoje em outros dois novos conceitos, né? Esses conceitos vão ser de interações sociais e padrões sociais, tá? Então a gente vai entender hoje, né, o que nos permite viver em sociedade, né? Nós seres humanos sempre estamos em relação com outros seres humanos, com os animais, com a natureza, com a cidade, né? E a sociologia ela vai buscar estar entendendo por que os seres humanos se juntam ou se separam, entender essa dinâmica que a gente tem ao longo da vida, né? E dos conceitos criados para explicar isso vai ser então as interações sociais e os padrões sociais, que a gente vai entender tudo aí certinho nos próximos slides, tá bom, gente? Então pega o caderno, anota o que é importante, se precisar pausar o vídeo, pausa, respira, toma água e bora continuar, tá bom? Então, eu trouxe aqui essa obra, né, de um pintor chamado Seurat, que se chama Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande, né? E por que eu trouxe, né, essa pintura? Vamos começar então com a famosa observação, né, gente? Vamos tentar interpretar o que essa imagem quer passar pra gente. O que ela é, o que tem nessa imagem, o que está acontecendo, né? Qual é a relação com o título? Esse quadro, gente, de longe a gente vê a imagem assim bonitinha, mas ele é um quadro imenso, né? E ele é todo feito em pontinhos, né? O chamado pontilhismo. Então, se você vê bem de perto, a obra são todas feitas não pintadas assim, né? Elas são feitas com pontinhos. Mas o que eu queria trazer aqui para nossa reflexão é o seguinte: isso aqui é um dia no parque, não é? Existem várias pessoas ali, existem grupos juntos, tem pessoas sozinhas, tem possivelmente casais, tem uma mãe, uma filha. São pessoas num parque, né? Em algum dia, aproveitando um dia ensolarado, né? Que o quadro é bem claro. Gente, todas essas pessoas possivelmente podem ter relações umas com as outras ou não, né? Essas pessoas, cada uma tem a sua história de vida, tem o seu círculo de amigos, a sua família, o seu trabalho, né? Só que todas essas pessoas convivem em uma sociedade, não convivem? A gente precisa também aprender a conviver em uma sociedade. Então, a sociologia ela traz pra gente essa lógica de que a filosofia também, né? Mas que nós seres humanos sempre vamos precisar de outro ser humano para viver, né? Nós não vivemos na realidade sozinho, né? A gente pode até falar, não gosto de gente, vou viver sozinho. Vai viver sozinho? Não vai viver sozinho. Porque a gente sempre vai precisar das relações sociais, sejam de pessoas que nós conhecemos, nós temos simpatia, amizade, romance, ou não, né? Por quê? Porque até a discussão ali, uma competição, uma briga, ela é uma forma de relação social. Existem também formas de relação que são indiretas, né? Às vezes eu não conheço o dono da padaria, mas eu compro pão,
né? Então a gente precisa entender que todos nós vivemos em uma viver em uma sociedade significa então precisar do outro, né? E nós, seres sociais, nós logo então precisamos uns dos outros, tá bom? Então por isso que eu trouxe esse quadro. Então vamos começar agora a falar de sociologia. Então, gente, dando uma relembrada da aula passada, a gente concluiu, né, que nós seres humanos, a sociologia ela traz essa ideia pra gente. Nós nascemos, nós crescemos, toda a nossa existência, a gente em algum momento e sempre a gente vai estar em contato com essa sociedade, né? Porque nós precisamos uns dos outros para poder viver. E a gente percebeu também que isso ocorre através dos processos de socialização, né? E que esses processos de socialização, né, que nós vamos tendo ao longo da vida, passam também por os chamados grupos sociais, né? Que a gente categorizou enquanto grupos primários, o grupo secundário e o grupo intermediário, né? Cada um desses grupos, que são a família, a escola, a vizinhança, o trabalho, a igreja, todos eles ali, cada um desses grupos, eles têm um tipo de interação social que nos proporciona alguma experiência para nos formar enquanto indivíduos, pessoas, cidadãos, e também são chamados processos de socialização, tá? Então, deram uma relembrada aí? Lembra que eu perguntei quem forma a sociedade forma o indivíduo forma a sociedade, né? Fica a questão do quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Hoje essa discussão ainda permanece, mas é bom a gente ter em mente que é uma relação desses dois, né? E a gente vai estar percebendo essa relação hoje. O indivíduo ele influencia a sociedade, assim como a sociedade influencia quem é o indivíduo, tá bom? Então vamos lá, gente. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, acontecem diversas coisas que a gente considera enquanto coisas naturais, né? Coisas que a gente faz que a gente não pensa muito para fazer e elas são automáticas. Só que a sociologia ela vai colocar isso em questão, porque a nossa realidade, né, o nosso cotidiano, eles não são naturais, né? A sociologia ela vai trazer uma ideia de construção social da realidade. Então, na verdade, o que nós somos, as experiências que nós temos, que nos formam enquanto indivíduos, são resultados de processos sociais, tá? Então, aí, anota no caderno e grifa. A realidade, ela é uma construção social, né? E a gente está tão acostumado a viver o nosso dia a dia, considerando isso enquanto normal, que a gente não percebe isso, né? Mas a sociologia, ela percebeu e ela conseguiu categorizar essas questões. Então, nós chamamos de processos sociais, né? São essas experiências, a socialização, né? Que é quando os indivíduos formam a sociedade, são formados por ela também. São todos processos sociais, né? Gente, eu acho que eu dei uma perdida aí na fala, mas enfim, eu vou repetir para ter certeza, porque, né? É importante a gente ver que a sociologia, então, ela desnaturaliza o nosso olhar. Ela traz uma perspectiva de construção social da nossa realidade. Ou seja, não é algo que a gente nasceu e pronto, não é algo que é natural. É algo que é construído socialmente, ele é construído a partir das nossas experiências, da relação com os outros, das relações com as organizações políticas, sociais, culturais, né? Os nossos hábitos, os nossos valores, todas essas caixinhas, vamos dizer assim, da realidade da sociedade, elas nos formam enquanto indivíduos, né? Então, a gente tem sempre essa necessidade do social. Vocês já pararam para pensar o efeito que tem essa quarentena, o isolamento social, da gente estar só em casa, não indo para outros lugares, não saindo com os amigos, conhecendo outras pessoas, se relacionando na escola. Isso afeta um pouco, não afeta? A gente não sente bastante falta disso? Pois é. Então, isso tem tudo a ver com essa questão de nós sermos seres sociais. Então, nós precisamos dos outros para viver, tá? Então, aqui eu trouxe um caso bem famoso
das meninas lobo, né? São meninas que foram encontradas na Índia, lá em 1920, tá? É uma história real. E elas viviam com lobos, né? Elas foram encontradas e foram dado nomes para elas, né? Então era Kamala e Amala. E o que foi observado e por que eu trouxe esse caso aqui para vocês? Essas meninas não tiveram um processo de socialização, elas não passaram pelos grupos sociais, né, para se constituir enquanto seres sociais, vamos dizer assim. Na realidade, elas socializaram com os lobos. E com isso, elas adquiriram, né, muitos hábitos dos lobos, porque foram com eles que elas tiveram um contato. Então, elas, quando foram encontradas, elas não falavam, elas andavam como na foto, elas copiavam, né? Elas reproduziam muito o comportamento do lobo, mesmo sendo humana. Então, isso mostra pra gente o quanto nós somos seres naturais, nós nascemos, mas o quanto o social tem influência sobre a gente, né? O quanto o contato com outras pessoas e outros grupos, o processo de socialização, ele é fundamental para a formação do indivíduo enquanto ser social. Belezinha? O conceito, então, novo que a gente vai ver hoje é o de interação social, tá? O que são interações sociais? Interação social, ela é um processo no qual uma pessoa ela age em relação a outra pessoa, ou então um grupo age em relação a outro grupo, tá? Quando a gente fala de interação social, é muito importante a gente ter em mente que sempre vai ter, né, uma relação de troca, tá? Então gravem aí, grifa. Interação social é sempre uma relação de troca, tá? E pode ser uma relação entre indivíduos e pode ser uma relação entre grupos, né? E vice-versa, ou tudo misturado, né? Então é muito importante a gente lembrar disso. E essa interação social, né? Ela pode ser uma interação verbal, talvez uma conversa, ela pode ser uma interação não verbal, né? Já ouviram falar de linguagem corporal, essas coisas? Isso também é uma forma de interação social. Então, é um momento no qual vai ter uma troca ali entre indivíduos e grupos, né? Não é só falar e por isso mesmo. Vai ter alguma reação, vai agir em relação a outra pessoa, outro grupo, tá? Então, isso são interações sociais. Vocês conseguem pensar no dia a dia mais exemplos de interações sociais? Vamos ver então no próximo slide alguns exemplos? Então, ó, uns exemplos, né, de interação social. Numa imagem a gente tem duas pessoas que parecem estar brigando, né, elas são caras de brava. Então, será que uma discussão, uma briga, um conflito, ele é uma forma de interação social? Sim, né? Ali tá havendo uma troca. Um indivíduo, né, uma pessoa tá agindo sobre outra, não tá? Então, uma interação social. Aqui do outro lado a gente vê que dois amigos, né, do Steven Universo, né? Eles estão abraçados, mas a gente vê que eles estão rindo, então parece ter uma amizade ali, um afeto bem legal. Então, assim, é uma forma de interação social? Sim, porque tá tendo uma troca ali, né? Entre os dois. Uma pessoa está agindo sobre a outra pessoa, tá? Então, lembre que a interação social, ela sempre vai ser um processo de troca, né? Seja ela entre indivíduos, entre pessoas, né? Ou entre grupos. Então, a gente vai também estudar hoje outros dois novos conceitos, né? A gente já está terminando, que são conceitos de papéis sociais e status, né? Esses dois conceitos também eles estão diretamente ligados com a formação da nossa identidade, né? Com as relações sociais, com os processos de socialização, com as interações sociais, né? E o primeiro aí, que é importante a gente marcar, é o chamado status, né? O que é isso? Status é quando a gente fala que aquela pessoa tem um status, né? É uma pessoa que tem uma determinada posição social, né? E em determinado contexto que pode ser atribuído ou adquirido. Então, o que isso significa? A pessoa, né? Ela pode ter um status atribuído, ou seja, ela
já nasceu com ele, vamos dizer assim, é dela, do grupo social dela ou da classe social dela, ou pode ser adquirido, a pessoa pode conquistar ao longo da vida um status, né? E um exemplo disso, né, para não ficar tão abstrato, né, o que a gente está falando. Um status, por exemplo, atribuído é ao rei, né? O rei, a rainha, a família real, são pessoas ali que nasceram, né? E eles são realeza porque eles nasceram ali, eles têm o sangue azul, né? Que chamam, entre aspas. Então, é um status social, né? Hoje, principalmente hoje, nosso status social ele pode ser atribuído à questão do trabalho, da política, do núcleo familiar, né? Então, sei lá, se em um determinado contexto que você vive valoriza quem é artista tem um status. Um determinado contexto que você vive valoriza quem é médico, advogado, vai ter um certo status. Então, a gente vive em uma sociedade que o status, ele influencia diretamente as nossas interações sociais, não influencia, gente? Fala a verdade, influencia, né? Então a gente é uma sociedade também baseada nessa lógica, tá? Outro conceito importante também são os de papéis sociais. Vamos lá. O que é isso? É como se papéis sociais são formas de comportamento previamente estipuladas. O que isso significa? Significa então que a sociedade, dentre os processos de socialização, é colocado normas, regras para a gente seguir, que muitas das vezes criam papéis sociais para cada um de nós, né? Então, exemplo disso que eu acabei cobrindo, né, com vídeo, mas eu falo para vocês não ter problema, é que papel social é uma expectativa que a sociedade coloca em cima da gente. Nossa, o que é isso, né? Como assim? Por exemplo, quando a gente fala da mulher, qual é o papel da mulher na sociedade? Qual é o papel do homem na sociedade? Não existe um estereótipo de que a mulher tem que ser a dona de casa, a emotiva, a que cuida dos filhos. Não tem isso? Não que ela não possa ser, ela pode ser sim. O que a gente está problematizando é quando isso se torna algo imposto, né? Se alguma mulher não quiser ser, ela não é menos mulher por causa disso, né? É nesse sentido que a gente está falando, tá? E o papel do homem na sociedade? O homem tem que ser aquele forte, o pegador, aquele viril, fortão, não é? Tem que ser macho, não falam isso? Então, são esses estereótipos. É um exemplo bem bacana para a gente entender esse contexto de papéis sociais. Constantemente, a sociedade nos pressiona em relação a isso, né? Ainda mais agora que vocês ainda estão novos, né? Vocês estão descobrindo que vocês gostam, que vocês não gostam. Existem muitas pressões, né, em cima, dizendo como vocês têm que agir, como vocês têm que se comportar. E muitas das vezes, o que você acha que é certo, o que você é, pode bater com o papel social da sociedade? Pode. Mas ele pode também não bater? Pode, tá? Então, isso aí, a sociologia vai estar percebendo novas relações, conflitos, e a gente vai estar problematizando para entender essas interações sociais. Belezinha? Então, gente, deu para entender? E então eu trouxe essa imagem aqui para vocês, essas duas imagens que mostram dois tipos de estereótipo, né? De papéis sociais aí que colocam tanto para a mulher quanto para o homem. Eu queria que vocês podem até anotar, pensar um pouco e refletir. Quais são os papéis sociais da mulher na nossa sociedade, né? E qual é o papel social do homem na nossa sociedade? Como eu já falei no slide anterior, existem estereótipos em relação a isso, né? O homem ele tem que ser a razão, o forte, o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, nananã. Gente, a mulher tem que ser a dona de casa, submissa, perfeita, mãe dos filhos. Gente, né? O que a gente está falando aqui é de uma sociedade que impõe esse tipo de papel para cada um dos indivíduos. Não existe problema nenhum em ser assim ou querer ser assim, tá? O que a gente está discutindo aqui agora é quando esses papéis sociais são impostos para os homens e para as mulheres, tá? Que a gente precisa se comportar dessa maneira. Que a sociedade ela cria regras e normas que querem encaixar a gente nesses estereótipos, tá? Então a gente está problematizando
e estereótipos. Então, aqui na descrição do vídeo, eu coloquei um documentário muito bacana que fala sobre o silêncio dos homens, que vai estar falando um pouco sobre isso, né? Em relação aos homens, e também tem um videozinho falando em relação às mulheres, né? Dessa transformação também dessa mulher contemporânea hoje, que redimensionou todo o espaço social quando ela decidiu também sair do espaço doméstico, tá? Então é bem bacana vocês darem uma olhada aqui embaixo também, para estar complementando o que a gente está falando aqui, para a aula também não ficar gigante. Show! Beleza, então, gente, essa foi a aula de hoje, né? A gente complementou, então, aquela nossa discussão para entender os processos de socialização, né? A gente entendeu que o ser humano, ele sempre precisa estar em convivência com outro ser humano, nós somos seres sociais. A nossa realidade social, ela é uma construção, né? Ela não é algo natural, ela é uma construção social. Então, as nossas experiências com indivíduos, com grupos, eles formam quem nós somos, não é? Então, falamos também de interação social, que é sempre uma relação de troca. E por fim, a gente falou também do status, né? Uma posição social em determinado grupo e contexto. E também falamos dos papéis sociais, né? Então a gente problematizou, dando o exemplo das mulheres e dos homens, de estereótipos que a sociedade cria, né? E ela cria uma expectativa também em cima do indivíduo para ele seguir aquele critério, aquele estereótipo, né? E isso nos mostra também como a sociologia ela é muito importante, né? Ela nos ajuda a entender essas questões do nosso dia a dia que a gente nunca tinha parado para pensar. Essas questões que a gente sempre leva enquanto natural ou normal. Não, né? A sociologia é uma ciência que vai estar mostrando que essas coisas têm motivos, têm causas, devem ser investigadas, devem ser problematizadas para cada vez mais, né, a gente entender quem nós somos, onde nós vivemos e como nós vamos conviver em sociedade uns com os outros. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido aí. A aula tá tranquilinha, anotem no caderno, né? Qualquer dúvida pode colocar aí no comentário. Se não, é nóis, a aula de hoje acabou, então, tá bom? Beijo.